Olá, tudo bem com você? Começamos nossa edição do TV Jornal nesta terça-feira, 19 de maio, com imagens da neblina que tomou conta de Votuporanga nas primeiras horas da manhã de hoje e trouxe temperaturas mais baixas para a cidade. Seja muito bem-vindo, vamos conhecer os destaques da nossa edição. O pastor morre e outras 3 pessoas ficam feridas em colisão frontal em Fernandópolis. Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 de maio. O economista analisa o endividamento das famílias brasileiras, que aumentou pelo 4º mês consecutivo. Tem início a Semana Acadêmica da Pedagogia 2026 na Unifev. E atenção aos últimos dias para se inscrever no vestibular de Medicina Unifev. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. O pastor da Assembleia de Deus de Votuporanga, Joaquim Rafael de Souza, de 61 anos, morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal registrada ontem no início da tarde na rodovia Percy Valdir Semeghini, que liga Fernandópolis ao Ooroeste. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu pouco depois do meio-dia, quando um dos veículos tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com outro automóvel que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, o pastor que estava no banco do passageiro morreu ainda no local e o filho dele, que conduzia o veículo, foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis. O motorista e o passageiro do outro carro também foram resgatados pelas equipes de socorro e levados para a unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Muito conhecido e respeitado no meio evangélico, o pastor Joaquim dedicou grande parte da sua vida à obra missionária, atuando em Votuporanga e cidades da região. Ficam registrados os nossos sentimentos aos familiares e amigos. As informações são do Foto News. E um carro pegou fogo ontem na rodovia Washington Luiz, no trecho entre Rio Preto e Mirassol, mobilizando equipes de emergência da concessionária responsável pela via para conter as chamas e realizar o isolamento da área. O incidente provocou lentidão no tráfego do local, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. As informações são do Foto News. E mudando de assunto, atenção você que ainda não fez a declaração do Imposto de Renda 2026. O prazo para entrega termina no próximo dia 29 de maio e muitos contribuintes ainda não prestaram as contas com o Leão. Mais detalhes com Danilo Arroio. Muitos contribuintes ainda não enviaram a declaração para a Receita Federal. Segundo a Receita, até agora, pouco mais de 21 milhões de pessoas acertaram as contas com o fisco. A Receita espera receber até o final do prazo 44 milhões de declarações. Quase 60% das declarações já enviadas foram preenchidas por meio do modelo pré-preenchido, o que facilita na hora de declarar o imposto de renda. Ainda segundo a Receita Federal, até o momento, 67,9% das declarações enviadas têm direito à restituição, enquanto 18,3% resultarão em imposto a pagar. Outros 13,8% não têm saldo, nem para restituição, nem para pagamento adicional. Lembrando que o prazo final para a entrega da declaração é 29 de maio e quem não fizer isso dentro do prazo sofrerá diversas penalidades, como, por exemplo, multa de R$ 165, podendo chegar a 20% do imposto devido, além de juros. E falando em renda, a proporção de famílias endividadas no Brasil subiu para um novo recorde em abril, registrando o 4º mês consecutivo de alta no endividamento familiar. Alan Alves conversou com o professor Lauro Prado, docente da Unifev Economista, que fala sobre o assunto e orienta como evitar fazer parte dessa estatística. O endividamento familiar bateu recorde. Foram 80,9% de aumento em abril e foi o 4º mês seguido de máxima histórica. A inadimplência avançou 29,7% no mesmo período. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E para falar mais sobre o tema, estou aqui com o professor Lauro Prado, ele que é economista e professor do curso de administração. Professor, o que pode explicar esse aumento no número de famílias endividadas no país? Bom, primeiramente é um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta e preocupação, porque
se pensarmos em cada 10 famílias, 8 está endividada. Então é um número assustador, na verdade. Enfim, as causas são as incertezas econômicas que tivemos no ano passado e esse ano é um ano muito intenso, né? Com eleições, as guerras que vieram, o aumento do preço que era inesperado, a baixa de juros que era mais intensa do que está sendo, enfim, todo esse contexto, esse cenário nebuloso gerou o aumento da inadimplência e o aumento dos endividados. Professor, com mais dívidas, os brasileiros buscam meios de pagar as contas. Nesse sentido, quais são as vantagens e os perigos do crédito consignado? Toda a classificação de crédito gera um pouco também de observação com mais profundidade, porque os benefícios, as vantagens é um crédito rápido. Ele vem muito, eventualmente, instantâneo para o bolso do trabalhador. Porém, um crédito mal planejado pode causar um efeito bola de neve, um efeito que gere consequências negativas também. Então, o lado positivo é que instantaneamente, momentaneamente talvez, ou rapidamente gere um afrouxo, né, uma tranquilidade, porém a consequência pode ser mais avassaladora, maior, enfim. Por isso que crédito tem que ser muito bem planejado, muito bem executado, para que não haja essa opção de gerar mais dívidas, bola de neve, mais preocupação e consequências negativas. Lauro, quais são as principais dicas quando falamos em inadimplência? Bom, inadimplência é bom, dentro da classificação da educação financeira, nós colocamos itens, né, que são itens essenciais, itens básicos e itens supérfluos, né, ou seja, itens que não sejam necessários para o momento. Então, ter esse equilíbrio de percepção, quais são os itens necessários efetivamente para o dia a dia e deixar os itens mais supérfluos, que não são tão essenciais, de lado para um próximo momento. E também conseguir equilibrar as suas receitas e despesas, visualizar com clareza quanto deve, quanto ganha, colocar numa planilha se possível ou num papelzinho mesmo, anotar, que isso facilita a vida e facilita o entendimento de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, o seu recurso. Professor, muito obrigado pelas informações. Devolvo ao pessoal no estúdio. Agora, vamos falar de oportunidades? Votuporanga tem diversas vagas de empregos abertas nesta semana. Chegou o momento de conferir os trabalhos disponíveis no nosso quadro Teleemprego. A Santa Casa de Votuporanga está com processo seletivo aberto para auxiliar ou técnico em enfermagem para centro cirúrgico, enfermeiro assistencial para UTI geral, técnico em enfermagem para UTI neonatal, técnico em enfermagem para UTI geral, técnico em enfermagem para hemodiálise e coordenador de experiência do paciente. Se você ficou interessado, envie seu currículo para trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, atendente de cafeteria, ajudante de motorista, cozinheira para restaurante, cozinheira escolar, conferente, ajudante de conferente, auxiliar de oficina, mecânico alinhador, operador de caixa para lotérica, operador de máquina de terraplanagem e vendedor externo. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Acesse o site www.empregavotu.com.br e cadastre seu currículo para concorrer às vagas. Na Associação Comercial de Votuporanga, você encontra vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de comércio, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde bucal, auxiliar geral, balconista, caixa, cobrador, coordenador comercial, costureira, entregador, estoquista, recepcionista, vendedor para diversos segmentos e visitador médico.
Se você ficou interessado, envie seu currículo para emprego@acvnet.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 32 0022. A ACV fica na Rua Mato Grosso, número 3549, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. E por falar em oportunidade, a Unifev está com o edital aberto para seleção e eventual contratação para o cargo de jardineiro. Confira os detalhes sobre como participar do processo seletivo com Isabela Sami. Exatamente. Para você, jardineiro, a Unifev está com edital aberto para seleção e eventual contratação. Para se candidatar à vaga, é preciso ter experiência comprovada de no mínimo 6 meses na área, ensino fundamental incompleto, CNH de carro e moto, além da declaração de disponibilidade para trabalho contínuo e eventual em áreas externas. É preciso também enviar o seu currículo na hora da inscrição. Nesse caso, o processo seletivo será realizado em 3 etapas: avaliação escrita, avaliação profissional e a análise curricular. As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de junho, com o preenchimento da ficha eletrônica disponível no site unifev.edu.br/trabalhe conosco. Todas as informações referentes aos benefícios, critérios de avaliação e também o edital na íntegra estão disponíveis lá no site. O resultado será divulgado no dia 27 de julho, a partir das 5 horas da tarde. Volto com vocês no estúdio. Faremos um breve intervalo e logo voltamos com a previsão do tempo e as informações da semana acadêmica do curso de Pedagogia da Unifev, que teve início ontem. Fique conosco, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Jornal. Vamos saber agora como ficará o tempo em Votuporanga e região? Como podemos ver nas imagens do nosso cinegrafista Antônio Corte, o dia começou com muita neblina em Votuporanga e, de acordo com o portal Climatempo, a terça-feira terá temperaturas mais baixas do que as registradas ontem. O dia segue com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E agora, fazendo um giro pela nossa região, em Macabal temos a máxima de 21 graus e a mínima de 18, com a umidade máxima do ar em 97%. Em Jales, os termômetros apontam a máxima de 20 graus e a mínima de 18, com a umidade máxima do ar em 95%. Em Pontes Gestal, a máxima é de 22 graus e a mínima de 19, com a umidade máxima do ar em 97%. Hoje, em Votuporanga, temos a máxima de 21 graus e a mínima de 18, com a umidade do ar máxima em 97%. A previsão para quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e a máxima será de 23 graus e a mínima de 17, com a umidade máxima do ar em 97%. Vamos falar de educação? Teve início na noite de ontem, no Campo Centro da Unifev, a semana acadêmica do curso de Pedagogia. A Júlia Domenech acompanhou e nos conta como foi. O primeiro dia da Semana Acadêmica da Pedagogia 2026 reuniu alunos do curso para a troca de experiências, transformando o auditório do Campo Centro em um espaço de interação e reflexão sobre as demandas contemporâneas da educação. Os professores selecionam temas para fazer parte de outras vozes que vêm contribuir além das aulas, que são de muita qualidade no curso. A gente tem o prazer de receber professores egressos, principalmente do curso. Vamos tratar ao longo da semana sobre alfabetização, letramento, sobre autismo e sobre ludicidade na educação também. Então, uma semana variada e os alunos adoram esse momento porque eles são inspirados por muitos profissionais que estão nas escolas fazendo a diferença. Eles vêm compartilhar voluntariamente aqui conosco suas experiências. A Semana Acadêmica de Pedagogia está sendo realizada durante essa semana em comemoração ao Dia do Pedagogo, celebrado no Brasil em 20 de maio. A proposta visa aproximar os alunos de profissionais e atuantes na área, que compartilham práticas e contextos reais de atuação, além de valorizar a participação de egressos como referência formativa. A intenção é sempre contribuir para a formação desse profissional, porque com certeza nós estamos ouvindo opiniões diferentes, outras pessoas trazendo experiências, e essa somatória, não tenhamos dúvida, que contribui com a formação do aluno que nós temos aqui. As duas palestrantes da noite, Fabiana Saraiva e Alessandra Queiroz, abordaram o tema inclusão educacional. A inclusão hoje ainda encontra muitos desafios,
para a gente realmente ter uma educação inclusiva. Mas cada um tem que ter o compromisso de lutar por essa inclusão e cada passo que a gente dá em direção às nossas crianças, a dar o melhor para eles, oferecer o que eles realmente precisam para vencer suas barreiras. E eu venho trazendo um pouquinho da minha experiência enquanto professora do AEE, com práticas do dia a dia que pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Poder passar um pouquinho desse conhecimento que a gente tem da nossa vivência, da nossa experiência, dentro da sala de aula, dentro do AEE bilíngue, para os futuros pedagogos, é uma grande satisfação. Se a gente puder colocar um pouquinho de amor, de empatia, de compreensão sobre o tema inclusão escolar nos futuros professores, já é uma grande vitória para a gente. Promover a integração entre teoria e prática e ampliar conhecimentos em áreas da pedagogia contemporânea estimula o diálogo entre acadêmicos, profissionais da educação e egressos do curso, favorecendo a reflexão crítica sobre temas atuais da educação básica. Acho bastante interessante, sempre são profissionais bem interessantes que o curso traz aqui para a gente e a gente adquire bastante conhecimento. A gente sempre tem que vir buscando mais e mais, porque a educação sempre muda, né? Então a gente tem que sempre estar por dentro de tudo. E também no Campus Centro da Unifev, alunos dos cursos da área da saúde realizaram uma exposição sobre genética. Vamos conferir. Quem passou pelo corredor de entrada do Campus Centro da Unifev pôde presenciar uma movimentação diferente. Alunos dos primeiros anos dos cursos de nutrição, enfermagem e fisioterapia apresentaram, através de exposições de banners, um trabalho realizado sobre doenças cromossômicas. Quando a gente pensa na genética, a gente pensa em questão alimentação, a questão corporal. Então, como é importante eles entenderem desde o primeiro ano o significado de um DNA, de uma célula, né? Porque isso vai levar para todo o decorrer do curso. A atividade faz parte da disciplina de genética e trouxe vários temas, como albinismo, anemia falciforme, daltonismo e síndrome de Down e seletividade alimentar. Vamos apresentar nosso trabalho sobre síndrome de Down e a seletividade alimentar. A síndrome de Down ela ocorre por conta do cromossomo 21. Inclusive, por conta dessa questão, eles têm muita seletividade alimentar, tá? Tem a questão do ácido, do pastoso, tem as texturas que eles não conseguem fazer o consumo. Muitos deles têm problema nessa questão. Atividades como esta traz conhecimento para os alunos e também para quem passa pelo local. Achei interessantíssimo. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre a síndrome de Turner e agora, sabendo, estou mais a par sobre essa síndrome e agora eu tenho como lidar com ela e tenho conhecimento agora. E ainda falando em educação, estamos nos últimos dias para se inscrever no vestibular de medicina da Unifev. Os interessados no curso têm até esta sexta-feira, dia 22. As inscrições para o vestibular de medicina da Unifev estão chegando ao fim e quem fala com a gente sobre o assunto é o coordenador do curso, o professor Wagner Tellini. Professor, conta pra gente, ainda dá tempo de participar? Até quando vão as inscrições? Ainda dá tempo de se inscrever no vestibular para fazer parte da 15ª turma do curso de medicina. O curso de medicina completa esse ano de 2026, 15 anos de história. Já temos 8 turmas formadas e a 15ª turma, a turma de número 15, entrará no meio do ano. E a campanha de vestibular, o processo seletivo para a formação dessa turma, se encerra agora em maio. Dia 31, nós temos o vestibular. E as inscrições para o vestibular se encerram no dia 22. Então, essa semana é a última semana para se inscrever no vestibular. O curso debutando, então, conta pra gente como que faz para se inscrever. Então, você pode acessar o site da Unifev, www.unifev.edu.br. A página inicial do site, essa semana, ela fica voltada para a campanha do vestibular, que é do curso de medicina no meio do ano. Então, ali você já vai ter as vias de acesso para conhecer o curso, conhecer os laboratórios do curso, saber sobre todo o sistema de estágio do curso, o internato médico e mais um monte de informações sobre a matriz curricular e tudo que quiser acessar. Matriz curricular, projeto pedagógico do curso, tudo lá no site da Unifev você pode encontrar.
Para se inscrever direto no vestibular, www.unifev.edu.br/vestibular medicina, tudo junto. Você já vai ter acesso direto a todo o sistema de inscrição. Vale dizer também que a página do vestibular, onde pode ser realizado esse sistema de inscrição, tem um ambiente para você conhecer o curso, conhecer a Unifev e também várias dicas para os vestibulandos se prepararem nessa reta final. E, professor, falando exatamente sobre a estrutura do curso, para aqueles alunos, para os pais que ainda estão em dúvida, conta um pouquinho para a gente o que a Unifev tem de diferente no curso de medicina. Nós temos um curso voltado para as metodologias ativas de ensino, ou seja, o aluno protagonista, o aluno construindo o seu conhecimento. Ele não vai fazer isso sozinho. As turmas são divididas em pequenos grupos de trabalho, então não tem aquela sistemática de uma sala gigante com mais de 100 alunos dentro e um professor só para cuidar dessa turma toda. De forma alguma. Cada turma é dividida em pequenos grupos de 10 a 12 alunos e cada grupo tem um tutor, um professor para si, né? Para cuidar de todo o sistema de aprendizagem e que vai monitorar de perto cada estudante, aprendendo todo o conteúdo, adquirindo, formando todas as competências que ele precisa para a prática profissional. Entrada nos campos de estágio desde o primeiro período do curso. Então, desde o primeiro período do curso, além das aulas teóricas, além das atividades práticas nos laboratórios, já há a entrada do nosso estudante no Sistema Único de Saúde, praticando, aprendendo na prática, incluindo a prática em ambientes reais protegidos. Professor, obrigada pela participação, pelas informações e pelas dicas. Já fica aí as dicas do professor Wagner Tellini para você vestibulando. Aproveite para descansar, revisar um pouquinho do conteúdo, dedicar esse tempo à sua saúde mental também. Então, só reforçando para você que tem interesse em participar do curso de medicina da Unifev, basta acessar o site unifev.edu.br. Lá você já vai ter a página inicial para clicar e se inscrever. As inscrições, só lembrando, elas vão até o dia 22, ou seja, sexta-feira, e a prova acontece no dia 31 de maio. Então, só reforçando, com 14 anos de história, o curso de medicina da Unifev se destaca pela formação prática, metodologias ativas e aprovações em residências médicas de referência nacional. As inscrições para o vestibular podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/medvotu. As vagas são limitadas. A edição do TV Jornal desta terça-feira termina agora. Nos vemos novamente amanhã. Até lá!